Era uma manhã fria de junho de 1808, quando Dom João VI, recém-chegado ao Brasil, assinou um dos documentos mais sombrios da nossa história. Com algumas penadas, a Carta Régia transformou oficialmente milhares de seres humanos em alvos de caça. O papel amarelado pelo tempo dizia claramente: é indispensável que se faça aos índios uma guerra ofensiva. Não estamos falando de uma escaramuça isolada ou um conflito tribal. Estamos falando do primeiro genocídio oficialmente autorizado em território brasileiro. O Vale do Rio Doce, que hoje atravessa pacificamente Minas Gerais e Espírito Santo, era então um território inexplorado, coberto por mata atlântica impenetrável. Ali viviam os Botocudo, um nome genérico e pejorativo que os colonos davam a diversos grupos indígenas que usavam botoques labiais e auriculares. Para os portugueses, eles eram ferozes antropófagos. Para a história oficial, tornaram-se apenas uma nota de rodapé. Mas para quem se atreve a investigar este caso arquivado há mais de 200 anos, emerge uma verdade muito mais perturbadora. Os Botocudo não eram um povo único, mas dezenas de tribos diferentes. Krenak, Pojixá, Nak, Nanuk, Gutkrak, cada uma com sua língua, seus costumes, sua relação sagrada com a terra. Estima-se que cerca de 10.000 indígenas habitavam a região quando a sentença de morte foi decretada. O crime que justificou o genocídio: defender suas terras ancestrais contra a invasão de fazendeiros, garimpeiros e soldados. Mas há algo que os documentos oficiais não contam, algo que sobrevive apenas nos sussurros dos mais velhos, nas lendas que se espalham pelas cidades pequenas do interior. Eles falam de uma mulher, uma sombra que caminhava entre as árvores, uma vingadora que nunca se rendeu. Seu nome era Aimoré. Segundo os fragmentos de história oral que conseguimos reunir, Aimoré era filha de um dos últimos caciques Krenak. Tinha cerca de 16 anos quando viu seu pai ser executado por soldados portugueses em 1818. Sua aldeia foi queimada. Seus irmãos, escravizados. Sua mãe, estuprada até a morte. Aimoré, no entanto, desapareceu na mata como fumaça. Durante os 13 anos seguintes, relatórios militares começaram a documentar algo inexplicável. Expedições armadas que partiam para limpar territórios indígenas e nunca mais voltavam. Fazendeiros que acordavam com suas famílias mortas, dispostas em círculos rituais. Soldados encontrados pendurados em árvores, com os corpos marcados por símbolos que ninguém conseguia decifrar. O mais perturbador: as vítimas sempre eram encontradas com pequenos botoques de madeira cravados na testa, a assinatura de Aimoré. A imprensa da época, controlada pelo governo, atribuía os ataques a selvagens remanescentes. Os militares falavam em grupos organizados de resistência. Mas os sobreviventes, quando interrogados em estado de choque, descreviam sempre a mesma coisa. Uma mulher alta, de cabelos negros trançados com ossos, que surgia das sombras como um fantasma e desaparecia sem deixar rastros. Em 1831, algo ainda mais estranho aconteceu. Os últimos 200 Botocudo pacificados, homens, mulheres e crianças, mantidos em uma espécie de campo de concentração próximo a Governador Valadares, simplesmente desapareceram durante a noite. Todos. O acampamento militar que os vigiava foi encontrado vazio, com as sentinelas mortas em seus postos. Nas paredes das barracas, alguém havia pintado com sangue um único símbolo: uma lua crescente atravessada por uma lança. A partir daquele dia, Aimoré também desapareceu dos relatórios. O governo imperial declarou oficialmente que a questão indígena no Vale do Rio Doce estava resolvida. Fim da história. Caso arquivado. Ou seria, porque se você conversar hoje com os moradores mais antigos de Resplendor, Aimorés ou o governador Valadares, ainda há quem jure ter visto uma figura feminina caminhando pelas matas do Rio Doce nas noites de lua nova. Sempre alta, sempre silenciosa, sempre carregando algo que brilha na escuridão.
A pergunta que nos assombra é simples, mas terrível. Será que o genocídio realmente terminou em 1831? Ou será que Aimoré ainda caminha entre nós, continuando uma vingança que começou há mais de 200 anos? Este é um caso que a história oficial tentou enterrar. Um crime arquivado que poucos ousam investigar. Mas hoje vamos abrir esse dossiê maldito e descobrir a verdade sobre o massacre que transformou uma jovem indígena na vingadora mais temida do Brasil. Se você tem coragem de conhecer crimes que a história tentou esconder, deixe seu like e se inscreva no canal. E nos comentários me diga: você acredita que existem vinganças que atravessam séculos? Porque esta história está apenas começando. A manhã de 13 de maio de 1808 amanheceu com um silêncio que cortava a alma. Capitão Joaquim Felício da Silva conhecia aquela mata como a palma da sua mão. Há 15 anos, patrulhava as margens do Rio Doce e sabia reconhecer cada som da floresta, o canto matinal dos bem-te-vis, o barulho dos macacos prego brigando nas copas das árvores, o sussurro do vento nas folhas da imbaúba. Mas naquela manhã, quando sua expedição de 47 soldados se aproximou da aldeia Krenak de Cunhambebe, o que ouviram foi nada. Nada além do gotejamento constante do orvalho caindo das bromélias. Silva fez um gesto com a mão, ordenando que seus homens parassem. Algo estava errado, terrivelmente errado. Aldeias indígenas são sempre ruidosas ao amanhecer. Crianças brincando, mulheres preparando a primeira refeição, homens discutindo os trabalhos do dia. Ali havia apenas o eco fantasmagórico de suas próprias respirações. O cheiro chegou antes da visão. Era doce e enjoativo, como frutas podres misturadas com algo metálico. Silva conhecia esse odor. Havia sentido em campos de batalha, em hospitais militares, em cemitérios mal cuidados. Era o cheiro da morte em decomposição, mascarado pelo perfume tropical das flores de maracujá que cresciam selvagens pela mata. Quando finalmente emergiram da cortina verde da floresta e avistaram a clareira onde ficava a aldeia, até os soldados mais experientes sentiram o estômago revirar. Onde antes se erguiam 15 ocas tradicionais feitas de sapé e bambu, agora havia apenas cinzas fumegantes. Mas não eram as estruturas queimadas que causavam o horror. Era o que restava de seus habitantes. Os corpos estavam dispostos em um círculo perfeito no centro da aldeia. Homens, mulheres, crianças, idosos, cerca de 80 pessoas, todos sentados de pernas cruzadas, como se estivessem participando de uma cerimônia sagrada. Suas cabeças pendiam para trás em ângulos impossíveis e de suas gargantas abertas brotavam flores vermelhas de ipê, cuidadosamente inseridas nos cortes. Sargento Antônio Ferreira, veterano de 3 campanhas militares, vomitou violentamente ao perceber que as flores ainda estavam frescas. Alguém havia feito aquilo poucas horas antes. Mas como? Como uma aldeia inteira de guerreiros Krenak, conhecidos por sua ferocidade e habilidades de combate, havia sido massacrada sem que ninguém conseguisse fugir ou ao menos gritar por socorro? Silva ordenou que seus homens revistassem cada palmo da clareira. O que encontraram desafiava qualquer explicação lógica. Não havia sinais de luta, nenhuma marca de disparos de mosquete, nenhuma pegada de cavalo, nenhuma evidência de que um exército invasor havia passado por ali. Pior ainda, não havia pegadas humanas além das próprias vítimas. As armas dos guerreiros Krenak, arcos de madeira de lei, bordunas com pontas de pedra, facas de obsidiana, estavam intactas ao lado de seus corpos. Ninguém havia tentado se defender. Era como se toda a tribo tivesse simplesmente concordado em morrer. Soldado Miguel Santos, o rastreador mais experiente da expedição, ajoelhou-se para examinar o solo ao redor dos corpos. Suas mãos tremiam enquanto apontava para marcas quase imperceptíveis na terra vermelha. "Capitão", murmurou com a voz embargada, "estas marcas
São pegadas femininas, descalças, pequenas demais para serem de qualquer um dos mortos. Silva aproximou-se. As pegadas formavam um padrão circular ao redor do massacre, como se alguém tivesse caminhado lentamente, observando a cena. Mas o mais perturbador eram as marcas deixadas pelos pés. Cada pegada era acompanhada por 4 pequenos buracos na terra, como se a pessoa usasse algum tipo de garras ou botoques nos pés. E havia mais uma coisa, algo que faria Silva acordar gritando pelos próximos 10 anos de sua vida. No tronco da maior árvore da clareira, uma peroba centenária que os Krenak consideravam sagrada, alguém havia gravado um símbolo profundo na casca. Uma lua crescente atravessada por uma lança, esculpida com tanta força que a seiva ainda escorria como lágrimas douradas. Abaixo do símbolo, em português perfeito, uma mensagem estava gravada com a mesma precisão cirúrgica. A primeira de muitas. Aimoré não esquece. Como uma índia Krenak sabia escrever em português? Como havia conseguido massacrar uma aldeia inteira sem fazer ruído? E mais importante, quem ou o que era Aimoré? Silva ordenou que seus homens enterrassem os corpos imediatamente. Não por respeito, mas por medo. Havia algo naquela clareira que transcendia qualquer explicação militar ou religiosa. Algo que fazia os homens mais corajosos sussurrarem orações e olharem constantemente por cima dos ombros. Quando terminaram o sepultamento improvisado e se preparavam para partir, uma brisa suave balançou as copas das árvores. E por um momento, apenas um momento, Silva jurou ter visto uma silhueta feminina observando-os do alto da peroba sagrada. Quando piscou, não havia nada lá, mas o símbolo na árvore havia mudado. Agora eram 2 luas crescentes, como se Aimoré estivesse contando. Uma mãe que perde um filho enterra o futuro. Uma mãe que perde um filho para a injustiça enterra o mundo. Ibiporã sabia que sua filha ainda estava viva. Não importava o que os soldados portugueses diziam. Não importava quantas vezes o capitão Silva repetia que não havia sobreviventes na aldeia de Cunhambebe. Uma mãe sente essas coisas nas entranhas, no sangue que pulsa nas veias, na dor que aperta o peito a cada respiração. Aimoré estava viva e estava sofrendo. Por 3 meses, desde o massacre de maio de 1808, Ibiporã perambulava pelas missões jesuíticas do Vale do Rio Doce como um fantasma. Tinha 45 anos, cabelos grisalhos trançados com penas de arara e olhos que já haviam visto demais. Era viúva há 2 anos. Seu marido, cacique Cunhambebe, havia sido morto por bandeirantes paulistas que procuravam ouro nas terras Krenak. Agora, tinha perdido também sua única filha. Ou assim pensavam todos. Ibiporã havia estado visitando parentes na aldeia Pojixá quando o massacre aconteceu. Quando retornou 3 dias depois e encontrou apenas cinzas e sangue seco, algo dentro dela morreu. Mas também algo nasceu, uma obsessão que consumiria o resto de sua vida. Ela sabia que Aimoré não estava entre os mortos. Havia contado os corpos, havia examinado cada rosto desfigurado, havia chorado sobre cada túmulo improvisado que os soldados cavaram na pressa. Sua filha não estava lá, mas quando tentou explicar isso ao capitão Silva, ele apenas balançou a cabeça com condescendência. "Senhora", disse Silva em português arrastado, tentando usar as poucas palavras Krenak que conhecia, "entendo sua dor, mas precisa aceitar a realidade. Aimoré morreu com todos os outros." Ibiporã cuspiu aos pés do capitão. "Homem branco não entende", respondeu em português que havia aprendido com os missionários. "Mãe não conta filho morto sem ver corpo. Aimoré é viva. Aimoré fugiu." Silva suspirou. Aquela mulher havia se tornado um problema. Há 3 meses aparecia no acampamento militar toda semana, exigindo que organizassem expedições de busca. Gritava em português misturado com Krenak, acusava os soldados de incompetência, ameaçava se embrenhar sozinha na mata. Se sua filha estivesse viva,
Silva tentou mais uma vez. Já teria dado sinais, já teria procurado ajuda. A mata do Rio Doce é impiedosa, senhora. Ninguém sobrevive sozinho por tanto tempo. Mas Ibiporã conhecia sua filha melhor que qualquer soldado português. Aimoré não era uma jovem comum. Desde criança demonstrava habilidades que impressionavam até os guerreiros mais experientes. Aos 12 anos, conseguia rastrear uma onça por 3 dias sem perder o rastro. Aos 14, havia matado um jacaré de 5 metros usando apenas uma lança. Aos 16, quando o massacre aconteceu, já dominava a arte da guerra silenciosa que seu avô havia ensinado. Se alguém podia sobreviver sozinha na mata, era Aimoré. E havia mais uma coisa. Algo que Ibiporã não contara para os soldados. 3 semanas antes do massacre, Aimoré havia tido um sonho. Um sonho tão vívido que acordou gritando, suada, falando em línguas que nem mesmo os pajés reconheciam. No sonho, ela via sua aldeia em chamas e ouvia uma voz ancestral sussurrando instruções sobre como sobreviver ao que estava por vir. A cobra grande me ensinou o caminho, havia dito Aimoré na manhã seguinte. Quando o fogo vier, eu vou sumir como fumaça. E quando a lua estiver cheia de sangue, eu vou voltar para cobrar o preço. Ibiporã havia achado que eram apenas pesadelos de adolescente. Agora, caminhando entre os escombros da aldeia destruída, começava a entender que talvez sua filha tivesse recebido uma visão. E talvez estivesse cumprindo uma profecia. Os meses passaram, e Ibiporã se tornou uma figura conhecida em todos os povoados do Rio Doce. Sempre vestida de luto, sempre carregando um pequeno ídolo de madeira esculpido pelo marido morto, sempre fazendo as mesmas perguntas. Vocês viram minha filha? Cabelos negros, olhos como onça, cicatriz na testa em forma de lua. Os colonos começaram a chamá-la de a louca do Rio Doce. Comerciantes fechavam as portas quando a viam se aproximar. Crianças corriam para casa quando ela aparecia nas ruas de terra batida. Mas Ibiporã não se importava. Tinha uma missão. Em novembro de 1808, ela finalmente obteve uma resposta. Um tropeiro que transportava gado entre Minas Gerais e Espírito Santo procurou-a depois de ouvir suas perguntas repetidas. Dona, disse o homem nervosamente, talvez eu tenha visto sua menina, mas ela não é mais a mesma pessoa que a senhora criou. Ibiporã agarrou o braço do tropeiro com força suficiente para deixar marcas. Onde? Quando? Há 2 semanas. Na estrada para Governador Valadares. Era noite, e eu estava acampado perto do rio. Vi uma mulher jovem bebendo água, cabelos negros, cicatriz na testa, mas quando ela me olhou, o tropeiro engoliu em seco. Não eram olhos humanos, dona. Eram olhos de coisa que já morreu e voltou do outro mundo. Até onde você iria para encontrar um filho desaparecido? Até onde sua obsessão poderia levá-lo? Comenta aí embaixo. Você acredita no instinto materno? Deixa seu comentário e vamos descobrir juntos se Ibiporã estava certa sobre sua filha. Em cidades pequenas, os segredos têm vida própria, e alguns segredos são assassinos. Governador Valadares, em 1808, não passava de um aglomerado de cabanas de madeira e barro espalhadas às margens do Rio Doce. 600 habitantes, 3 tavernas, uma igreja meio construída e uma quantidade desproporcional de medo. Desde o massacre da aldeia Krenak, a cidade estava dividida como um ferimento aberto. De um lado, os colonos oficiais, fazendeiros com terras legalizadas, comerciantes com licenças imperiais, militares aposentados que receberam sesmarias como pagamento por serviços prestados à coroa. Estes defendiam publicamente a política genocida de Dom João VI. Nas tavernas, brindavam a limpeza das terras selvagens e falavam alto sobre como os índios eram obstáculos ao progresso. Do outro lado, sussurrando nos becos escuros e se reunindo em porões úmidos, estavam os irregulares, garimpeiros clandestinos,
contrabandistas, degredados que haviam fugido das prisões de Salvador, mulheres que vendiam cachaça e outras coisas não mencionáveis. Este grupo tinha uma visão diferente dos eventos recentes. Eles sabiam que algo estava errado, muito errado. Porque enquanto os colonos respeitáveis celebravam o fim da ameaça indígena, os irregulares começaram a morrer de formas cada vez mais criativas. Januário da Silva, garimpeiro que explorava ilegalmente uma nascente do Rio Doce, foi encontrado em dezembro de 1808 com o corpo pendurado de cabeça para baixo numa árvore de Jequitibá. Suas veias haviam sido abertas com precisão cirúrgica e todo o sangue havia escorrido para formar um lago perfeito no chão. Plantados neste lago de sangue coagulado, dezenas de pequenos brotos de ipê vermelho cresciam como se tivessem sido regados com aquela substância durante semanas. José Pereira, contrabandista de ouro que vendia pepitas roubadas para comerciantes do Rio de Janeiro, desapareceu em janeiro de 1809. Seu corpo foi encontrado 3 dias depois, sentado numa canoa no meio do rio, remando eternamente em círculos. Quando os soldados se aproximaram, descobriram que José havia sido cuidadosamente preservado. Músculos e tendões cortados e religados para manter a posição de remo, olhos costurados abertos para enxergar o caminho e a boca cheia de pedras douradas do rio. Antônio Ferraz, degredado que estuprava índias capturadas antes de vendê-las como escravas, acordou numa manhã com suas mãos pregadas na parede de sua cabana. Não com pregos de ferro, mas com espinhos gigantescos de palmeira fincados com tanta força que atravessaram os ossos. Estava vivo, consciente, e alguém havia passado a noite inteira sussurrando em seu ouvido, em dialeto Krenak, os nomes de cada mulher que ele havia violentado. A comunidade começou a sussurrar um nome, Aimoré. Mas os colonos respeitáveis se recusavam a admitir que uma única índia pudesse ser responsável por aqueles assassinatos elaborados. Era mais fácil culpar quadrilhas de bandidos ou selvagens remanescentes. Qualquer coisa menos aceitar que estavam sendo caçados por alguém que conhecia cada um de seus crimes íntimos. O padre Augusto Mendes, único religioso da região, tentou mediar entre os dois grupos. Em seus sermões dominicais, falava sobre perdão cristão e pacificação dos espíritos vingativos, mas, em particular, anotava em seu diário observações que fariam qualquer investigador moderno sentir calafrios. As cenas dos crimes desafiam a lógica humana, escreveu em fevereiro de 1809. Como uma pessoa consegue mover corpos de homens adultos para locais impossíveis? Como planta flores que crescem instantaneamente em solo regado com sangue. Como preserva cadáveres sem usar sal ou cal, mantendo-os frescos por dias em clima tropical. E havia mais uma coisa que aterrorizava o padre: os símbolos. Em cada cena de crime, sempre havia símbolos gravados em árvores, pedras ou nas próprias paredes das casas das vítimas. Não eram desenhos aleatórios, mas uma linguagem complexa que misturava a escrita Krenak com elementos que Padre Mendes reconhecia dos grimórios medievais que estudara no seminário. Os símbolos pareciam contar uma história de vingança que seguia um padrão específico, como se alguém estivesse executando um ritual antigo passo a passo. A descoberta mais perturbadora aconteceu em março de 1809, quando soldados encontraram a cabana abandonada onde Aimoré aparentemente se escondia. O lugar ficava numa gruta natural, a 3 dias de caminhada de Governador Valadares, completamente invisível a menos que você soubesse exatamente onde procurar. Dentro da gruta, as paredes estavam cobertas com mapas desenhados a carvão. Mapas detalhados de cada fazenda, cada acampamento militar, cada rota comercial da região. Mas não eram mapas comuns. Eram mapas que mostravam os movimentos diários de pessoas específicas,
como se alguém estivesse observando e documentando os hábitos de cada colono há meses. Mais aterrorizante ainda, numa das paredes havia uma lista de nomes escritos em português. Nomes de colonos que ainda estavam vivos. E ao lado de cada nome, uma data futura. José da Costa, 15 de abril de 1809. Manuel Santos, 3 de maio de 1809. Capitão Joaquim Silva, 24 de junho de 1809. Era uma agenda de morte, e todas as datas anteriores na lista correspondiam exatamente aos dias em que outros colonos haviam sido encontrados mortos. Como uma índia adolescente conseguia prever o futuro? Ou será que ela estava simplesmente programando execuções? A verdade é como uma cobra. Quanto mais você tenta pegá-la, mais ela escorrega entre seus dedos. Em abril de 1809, o capitão Joaquim Silva estava à beira de um colapso nervoso. Há 9 meses, perseguia uma sombra que parecia conhecer seus movimentos antes mesmo dele próprio decidir fazê-los. Cada pista levava a um beco sem saída. Cada suspeito se revelava inocente. Cada estratégia militar falhava de forma humilhante. A primeira pista falsa veio de um comerciante chamado Bernardino Santos, que jurava ter visto uma mulher indígena negociando armas com bandeirantes paulistas, numa feira de gado em Ponte Nova. Silva destacou 20 soldados para investigar a denúncia. Cavalgaram por 5 dias, através de trilhas lamacentas, interrogaram dezenas de testemunhas, vasculharam cada barraca do mercado. Encontraram apenas uma velha vendedora de ervas medicinais que mal conseguia enxergar a própria mercadoria. Bernardino havia confundido a sombra de um burro com uma figura feminina misteriosa. A segunda pista pareceu mais promissora. Em maio, pegadas femininas foram encontradas perto da fazenda onde Manuel Santos havia sido morto, exatamente na data prevista pela agenda encontrada na gruta de Aimoré. As pegadas tinham características únicas. Eram pequenas, descalças e deixavam marcas de 4 pequenos furos ao lado de cada passo. Silva contratou os melhores rastreadores da região, caboclos que conseguiam seguir o rastro de uma formiga em solo pedregoso. Eles seguiram as pegadas por 3 dias, através de riachos, subindo morros, atravessando plantações de cana-de-açúcar. As pegadas simplesmente desapareceram no meio de uma clareira aberta, como se a pessoa tivesse voado. Mas a pista mais frustrante surgiu quando Silva recebeu uma carta anônima em junho de 1809. A carta, escrita em português perfeito, dizia: Capitão Silva, se quer encontrar Aimoré, procure pela Pedra da Onça na lua cheia. Venha sozinho. Um amigo. Silva sabia que era provavelmente uma armadilha, mas estava desesperado. Sua reputação militar estava arruinada. Seus superiores em Vila Rica começavam a questionar sua competência. Alguns sussurravam que ele havia inventado toda a história da vingadora indígena para esconder sua própria incompetência em pacificar a região. Na noite de lua cheia, Silva cavalgou sozinho até a Pedra da Onça, uma formação rochosa conhecida por ser local de rituais indígenas. Esperou das 22 até o amanhecer. Não apareceu ninguém. Quando voltou para o acampamento, descobriu que 3 de seus soldados haviam sido encontrados mortos durante sua ausência. Pendurados em árvores ao redor do próprio acampamento militar, com os corpos dispostos de forma a soletrar uma palavra em símbolos Krenak, que significava tolo. Aimoré havia usado a carta falsa para atraí-lo para longe, deixando seus homens vulneráveis. As investigações se multiplicaram, mas todas levavam ao mesmo lugar nenhum. Tentaram usar cães farejadores. Os animais seguiam pistas por algumas centenas de metros e depois começavam a latir desesperadamente, como se estivessem com medo de algo invisível. Alguns cães simplesmente se recusavam a continuar e corriam de volta para seus donos, uivando de terror.
Organizaram batidas noturnas com dezenas de soldados cercando áreas onde Aimoré havia sido supostamente avistada. Sempre encontravam as áreas completamente vazias, mas na manhã seguinte descobriam que alguém havia deixado símbolos gravados nas árvores bem no centro do cerco, como se tivesse caminhado tranquilamente entre os soldados invisível. Em agosto de 1809, um jovem tenente chamado Roberto Andrade teve uma ideia que parecia brilhante. Se não conseguiam encontrar Aimoré, talvez pudessem forçá-la a aparecer. Propôs capturar alguns índios pacificados e usá-los como isca, esperando que ela tentasse salvá-los. A operação foi um desastre completo. Na noite em que prenderam 5 índios Krenak, numa gaiola improvisada no centro de Governador Valadares, esperando que Aimoré tentasse libertá-los, aconteceu algo que ninguém conseguiu explicar. Às 3 da manhã, as sentinelas que vigiavam a gaiola começaram a gritar. Quando outros soldados correram para investigar, encontraram os 5 prisioneiros mortos dentro da gaiola trancada, mas não mortos por violência. Aparentemente, haviam morrido sorridentes, como se tivessem visto algo maravilhoso segundos antes de partir. E gravado na testa de cada um, com tinta que cheirava a sangue fresco, estava o mesmo símbolo: uma lua crescente atravessada por uma lança. Como Aimoré havia entrado numa gaiola vigiada por soldados armados, matado 5 pessoas sem usar violência e saído sem ser vista. Em setembro de 1809, chegou a ordem que Silva estava temendo. Uma carta oficial de Vila Rica, assinada pelo próprio governador da província. Capitão Silva, considerando o tempo excessivo gasto na perseguição a um único indivíduo e considerando os recursos militares necessários para outras prioridades da coroa, ordenamos o encerramento imediato das operações de busca. O caso da criminosa conhecida como Aimoré deve ser arquivado até segunda ordem. Silva riu amargamente quando leu a carta. Arquivado. Como se fosse possível arquivar uma vingança. Como se fosse possível arquivar uma força da natureza que matava pessoas com a precisão de um relojoeiro e desaparecia como fumaça. 2 dias depois de receber a ordem de arquivamento, Silva encontrou uma última mensagem de Aimoré, gravada na porta de sua própria casa, onde morava com a esposa e 3 filhos pequenos. Capitão, obrigada por desistir. Agora posso trabalhar em paz. Abaixo da mensagem, uma agenda atualizada. 15 novos nomes, 15 novas datas. A primeira data era o dia seguinte. Há casos que escolhem seus investigadores, e uma vez escolhido, você nunca mais será livre. Em 1889, 80 anos depois dos primeiros massacres, o Dr. Sebastião Moreira chegou ao Vale do Rio Doce carregando algo que nenhum investigador anterior possuía: uma educação científica europeia e uma obsessão com crimes não resolvidos que beirava a loucura. Moreira havia estudado medicina legal na Universidade de Coimbra, especializando-se em análise de evidências através dos novos métodos desenvolvidos por Alphonse Bertillon em Paris. Dominava técnicas de antropometria criminal. Conhecia os princípios básicos da dactiloscopia que Francis Galton estava desenvolvendo na Inglaterra e havia trazido consigo uma maleta de instrumentos científicos que pareciam saídos de um laboratório de alquimia. Mas não foi a ciência que o trouxe até ali. Foi uma foto, uma única fotografia amarelada que encontrou nos arquivos policiais do Rio de Janeiro, datada de 1831. A imagem mostrava o que restava do último acampamento de índios pacificados no Vale do Rio Doce. 200 pessoas que haviam desaparecido misteriosamente numa única noite, deixando apenas barracas vazias e guardas mortos. No canto inferior direito da foto, quase imperceptível, havia uma figura feminina observando a cena de longe, uma figura que parecia estar sorrindo.
Moreira passou 3 anos tentando identificar aquela silhueta usando técnicas de análise fotográfica que havia aprendido na Europa. Quando finalmente conseguiu ampliar e clarificar a imagem, descobriu algo que fez seu sangue gelar. A mulher na foto tinha uma cicatriz em forma de lua crescente na testa. A mesma cicatriz descrita nos relatórios de 1808 sobre Aimoré. Isso significava que ela havia vivido pelo menos 23 anos após o massacre de sua aldeia, continuando sua vingança até 1831. Ou havia algo muito mais perturbador acontecendo no Vale do Rio Doce. Moreira chegou a governador Valadares em março de 1889. Instalou-se numa pensão decadente e começou a mais obsessiva investigação criminal da história brasileira. Trabalhava 18 horas por dia, dormia 3 horas por noite e alimentava-se basicamente de café preto e biscoitos duros. Sua primeira descoberta revolucionária aconteceu quando aplicou técnicas de datação científica aos símbolos encontrados nas árvores da região. Usando métodos de análise da cicatrização vegetal que havia aprendido com botânicos alemães, conseguiu determinar as datas exatas em que diferentes símbolos haviam sido gravados. Os resultados eram impossíveis. Símbolos idênticos, claramente feitos pela mesma pessoa, com a mesma pressão, o mesmo tipo de instrumento, apareciam em árvores espalhadas por centenas de quilômetros, gravados em datas que cobriam um período de 80 anos, de 1808 a 1888. Uma pessoa teria que viver pelo menos 100 anos para ter feito todas aquelas marcas. A segunda descoberta foi ainda mais perturbadora. Moreira conseguiu localizar e exumar secretamente alguns dos corpos enterrados pelos soldados em 1808. Usando técnicas de análise forense que havia aprendido em autópsias médicas, descobriu que as vítimas não haviam morrido por violência física. Haviam morrido por parada cardíaca simultânea. 80 pessoas, incluindo guerreiros treinados, crianças saudáveis e idosos resistentes, haviam simplesmente parado de viver no mesmo instante, como se alguém tivesse desligado um interruptor em seus corações. Em 1892, Moreira fez uma descoberta que mudaria sua compreensão sobre todo o caso. Nos arquivos da Igreja Católica em Mariana, encontrou registros de batismo que ninguém havia consultado antes. Registros que mostravam nascimentos de crianças indígenas, convertidas, entre 1808 e 1850. Uma das crianças batizadas em 1847 se chamava Aimoré. Outra, batizada em 1863, também se chamava Aimoré. Havia 5 aimorés diferentes batizadas em datas que cobriam 55 anos, todas descritas como jovem índia Krenak, cerca de 16 anos, cicatriz lunar na testa. Como 5 pessoas diferentes podiam ter o mesmo nome, a mesma idade aparente, a mesma cicatriz, durante mais de meio século. A obsessão de Moreira se aprofundou quando ele descobriu que ainda havia relatos recentes. Fazendeiros da região continuavam reportando encontros com uma jovem índia misteriosa que aparecia e desaparecia nas matas como um fantasma, sempre descrita como tendo cerca de 16 anos, sempre com a cicatriz lunar. Em 1894, Moreira teve seu próprio encontro. Estava acampado numa clareira próxima ao local onde ficava a antiga aldeia Krenak, analisando amostras de solo com equipamentos químicos importados da França, quando ouviu passos atrás de si. Virou-se e viu uma jovem índia observando-o a poucos metros de distância. Cabelos negros trançados com ossos pequenos, pele bronzeada pelo sol, olhos escuros que pareciam conter séculos de conhecimento. E na testa, clara como uma tatuagem, uma cicatriz em forma de lua crescente. "Você é o homem que procura respostas", disse ela em português perfeito. Moreira tentou falar, mas sua garganta estava seca como papel. "Eu tenho uma pergunta para você, doutor", continuou Aimoré. "O que acontece quando a vingança se torna mais forte que a morte?
Quando Moreira conseguiu finalmente responder, eu não sei, ela sorriu. Então você ainda não entendeu nada. Aimoré caminhou até a maleta de instrumentos científicos de Moreira, pegou uma lupa de aumento e a segurou contra a luz da lua. Sua ciência é bonita, murmurou, mas há conhecimentos que vocês perderam há muito tempo. Conhecimentos que meu povo guardava antes dos seus livros existirem. Ela devolveu a lupa e começou a se afastar. Espere! Gritou Moreira. Quantos anos você tem? Como consegue viver tanto tempo? Aimoré parou e olhou para trás. Doutor! Disse com uma risada que soava como vento nas folhas secas. Você está fazendo as perguntas erradas. A verdade mais aterrorizante é sempre a mais simples. A confissão veio de onde Dr. Sebastião Moreira menos esperava, de sua própria empregada doméstica. Yaci Calapalo era uma mulher de 60 anos, que limpava sua pensão em Governador Valadares desde que ele chegara 5 anos antes. Silenciosa, eficiente, quase invisível. Moreira mal havia trocado 10 palavras com ela durante todo esse tempo. Para ele, era apenas mais uma índia civilizada que havia sobrevivido aos massacres trabalhando para os brancos. Estava enganado. Na manhã de 15 de janeiro de 1895, Moreira acordou e encontrou Yaci sentada à mesa de sua cozinha, bebendo café como se fosse a dona da casa. Mas havia algo diferente nela. Seus olhos, que sempre evitavam contato direto, agora o encaravam com uma intensidade que fazia o ar parecer eletrizado. Doutor, disse ela em português que soava estranhamente formal, chegou a hora de você conhecer a verdade sobre Aimoré. Moreira sentiu o sangue gelar. Como sua empregada sabia sobre suas investigações? Yaci sorriu. E pela primeira vez, Moreira notou que seus dentes tinham pequenas incrustações de ouro, uma tradição que ele reconhecia como sendo dos antigos pajés Krenak. Porque eu sou Aimoré, disse ela simplesmente. Eu sempre fui Aimoré. A mente científica de Moreira tentou processar essa informação logicamente. Era impossível. Yaci tinha pelo menos 60 anos. Aimoré havia começado suas vinganças em 1808, há quase 90 anos. Você está confusa, disse Moreira. Aimoré era uma jovem de 16 anos com cicatriz na testa, Yaci completou. Sim, doutor. E ela continua sendo, porque Aimoré não é uma pessoa. É uma força, um espírito de vingança que escolhe corpos para habitar. Yaci levantou-se da mesa e caminhou até a janela, olhando para as matas do Rio Doce que se estendiam até o horizonte. Quando minha aldeia foi massacrada em 1808, eu era apenas uma menina. Vi minha família morrer, vi meu povo ser exterminado. E naquele momento de dor absoluta, algo antigo acordou dentro de mim. Algo que havia dormido nas raízes da floresta desde antes dos portugueses chegarem. Ela virou-se para Moreira e ele viu que seus olhos haviam mudado de cor. Não eram mais castanhos, mas dourados como os de uma onça. Os antigos pajés sabiam que certas injustiças são grandes demais para serem perdoadas por uma única vida humana. Então criaram rituais para que a vingança pudesse sobreviver aos corpos que a carregam. Quando eu morri em 1834, velha e cansada, o espírito de Aimoré passou para outra jovem. E assim tem sido por quase um século. Moreira tentou se afastar, mas suas pernas não obedeciam. Havia algo na voz de Yaci, ou Aimoré, que o paralisava. Cada geração de invasores pensa que pode simplesmente esquecer o que fez, que pode enterrar os crimes e seguir em frente. Mas a terra lembra, doutor, a floresta lembra, e enquanto houver sangue indígena correndo em alguma veia, Aimoré continuará cobrando o preço. Mas os massacres pararam, murmurou Moreira. A política de extermínio foi abandonada. Aimoré riu, e o som ecoou pela casa como galhos quebrando. Pararam? Doutor, olhe ao seu redor. O que vocês fizeram com nossa terra? Transformaram florestas sagradas em pastos para gado. Envenenaram nossos rios com garimpos.
construíram cidades sobre nossos cemitérios ancestrais. O massacre nunca parou, apenas mudou de método. Ela estendeu a mão, e Moreira viu que suas unhas haviam crescido, tornando-se longas e afiadas como garras. E enquanto o massacre continuar, eu continuarei. Em 1920, serei uma jovem chamada Aimoré. Em 1950, outra. Em 2000, outra ainda. Para sempre. O que você quer de mim? Moreira conseguiu perguntar. Quero que você entenda que alguns inimigos não podem ser vencidos porque são parte da própria terra que vocês tentam conquistar. Quero que você espalhe esta história. Que conte para outros brancos que a vingança dos Botocudo não é lenda. É uma promessa que será cumprida geração após geração. Aimoré caminhou até a porta, mas antes de sair, virou-se uma última vez. E doutor, obrigada por cuidar tão bem de minhas investigações. Seus registros científicos serão muito úteis para as próximas Aimorés localizarem seus alvos. Quando Moreira recuperou a capacidade de se mover e correu até a janela, Yaci havia desaparecido. No local onde ela estivera parada, encontrou apenas pegadas pequenas na terra úmida. Pegadas que mostravam 4 pequenos furos ao lado de cada passo. Dr. Sebastião Moreira morreu em 1897, 2 anos depois desse encontro. Seus papéis científicos sobre o caso Aimoré foram encontrados cuidadosamente organizados em sua mesa, como se alguém os tivesse preparado para serem descobertos. Hoje, em 2025, mais de 200 anos depois do primeiro massacre, ainda há relatos de uma jovem índia que caminha pelas matas do Rio Doce, sempre cerca de 16 anos, sempre com uma cicatriz lunar na testa, sempre observando, sempre lembrando, sempre cobrando, porque algumas vinganças são maiores que a morte, e algumas promessas são cumpridas para sempre. Será que Aimoré ainda caminha entre nós? Será que em algum lugar do Brasil, neste exato momento, uma jovem de 16 anos está descobrindo que carrega dentro de si o espírito de uma vingança ancestral? Se esta história te impactou, compartilha este caso arquivado com seus amigos. Comenta se você acredita que existem injustiças que transcendem o tempo. E se inscreve no canal, porque há muitos outros crimes esquecidos pela história oficial que merecem ser contados. Afinal, como disse Aimoré, a terra lembra, e nós precisamos lembrar também.